Uma estrada completamente vazia. É como se tivesse acabado de acordar em plena manhã e tivesse saído de casa. Ou talvez uma vizinhança muito colorida, quase como se fosse um sonho, mas também pode ser um estacionamento vazio, sem carros ou algum vestígio de vida. E o que eu estou falando é sobre espaços liminares, que geralmente são lugares que são feitos de um jeito muito artificial, quase como se fosse um sonho lúcido. E além do mais, sentimos uma certa estranheza ao ver essas imagens. Sentimos algo relacionado às nossas memórias passadas, para ser mais direto. Sentimos como se tivesse vivido e passado por aqueles lugares. Mas às vezes podemos ver uma imagem que você sente que viveu e passou por ali, mas na verdade nunca passou por lá. E é isso que torna os espaços liminares algo muito interessante. Mas quando passamos essa experiência em um videogame, o negócio fica em outro nível. Bom, vamos andar pelo mundo, um lugar onde constantemente tem pessoas vivendo sua vida ao longe. Mas dessa vez, aonde estão elas? E é isso que causa uma das maiores estranhezas que podemos sentir jogando um jogo. Um exemplo que eu poderia dar aqui seria um Minecraft na versões alpha, em que por mais que andemos por aquele vasto mundo sendo 8 vezes maior que a Terra, sentimos um vazio imensurável dentro de nós mesmos, pois estamos sozinhos naquele mundo. Tente se lembrar da sua primeira casa. Muito provavelmente você tem apenas um feixe de memória na sua cabeça, e para completar a imagem, o seu cérebro faz uma imagem liminal daquele local. Quando vemos uma imagem de alguma casa semelhante à que você fez no seu primeiro mundo, sentimos uma certa semelhança e conforto em nós mesmos. Enfim, Minecraft é um dos melhores exemplos de espaços liminares que eu poderia dar aqui. Mas por mais que andemos por aquele mundo, e se na verdade não estivermos sozinhos, Seu medroso! dando uma breve explicação aqui, outro motivo de sentir essas sensações, isso seria também mais por causa das limitações dos jogos na época, que a maioria dos jogos liminares ou nostálgicos é mais por causa das limitações, que não tinha tanto poder de processamento, e sendo coisa antiga, muito provavelmente você deve sentir um conforto em você mesmo ao ver essas imagens. Mas talvez podemos nos aprofundar um pouco mais e além de espaços liminares. Que tal irmos para um lugar, numa vila da Espanha, onde segredos obscuros são revelados? E aqui começa a história de Resident Evil 4. Onde um agente chamado Leon S. Kennedy vai atrás de resgatar a filha do presidente dos Estados Unidos, Ashley Graham, que tinha sido sequestrada por uma seita macabra chamada Los Iluminados. E a seita em si no jogo é muito bizarra. No final do jogo passam várias imagens que revelam o passado da vila, antes de todas as pessoas terem sido infectadas com Las Plagas, que é o parasita capaz de controlar as pessoas e torná-las agressivas, que após serem infectadas são chamadas de ganados, e que os pagões desse culto adoram esse parasita que controlam eles, e são usados como bonecos por uma líder da seita chamado Osmond Sadler, que tem o objetivo de vilão de desenho animado dominar o mundo. Todo o ambiente em volta do jogo dá uma imersão e um medo e tensão ao jogador. De uma vila pacata, vamos praticamente para um castelo medieval colossal de grande. E ainda tem alguns elementos dos mapas que dão um certo medo, como a pilha de corpos mortos, os cachorros estão assustados, tem muitos corvos devido ao enorme número de cadáveres encontrados, e também experimentos biológicos como o 3, o Gigante, Verdugo e Del Lago. E tudo é muito cinza e totalmente sem um pingo de positividade. Em meus sonhos inquietos, eu vejo aquela cidade. Silent Hill. Outro jogo vazio é Silent Hill 2. A história do jogo é de um homem chamado James Sunderland, que recebeu uma carta da sua esposa que já estava falecida, chamada Mary. E o James tem um sentimento de culpa enorme, pelo que ele fez e um peso enorme na consciência após ter matado sua esposa sufocada com um travesseiro. E tinha uma carga emocional enorme por não ter cuidado da sua esposa direito, enquanto ela estava ainda no hospital doente. E o jogo se abre portas para várias interpretações,
como o primeiro monstro do jogo. Ele tem um ataque que é praticamente um vômito, o que isso pode representar que Mary, enquanto ela estava no hospital, xingava e direcionava palavras sujas a James e o tratava mal. Ou poderia ser também uma alusão à doença que Mary tinha, aludindo ainda mais à doença. Outra coisa também, no modelo desse monstro tem um zíper, o que poderia representar que James queria que Mary praticamente calasse a boca. Mas tem um monstro chamado Pirâmide Red, que representa os desejos mais podres de James. E essa cena representa muito bem isso. Todo o ambiente, aquela névoa que tapa a visão, os barulhos e todo aquele clima e aquele lugar decadente. E também não vemos tantas pessoas na história. Claro, elas existem, mas são poucas. E tudo isso contribui para o vazio e tudo também é muito liminal. O que já vai se tese com as coisas que eu falei no começo do vídeo. E ao decorrer do jogo você se depara com uma criança chamada Laura, em quem James encontra ela no hospital e inicia uma conversa entre os dois, em que James pergunta: como é que pode você estar sem nenhum arranhão? E ela responde: por que eu estaria? E ao que tudo indica, ela não vê os monstros, até porque todos os monstros são da cabeça de James, devido aos seus traumas e carga emocional. Tanto que quando jogamos, sentimos como se estivéssemos entrando cada vez mais fundo na mente de James. Mais cedo, podemos encontrar outras pessoas naquela cidade, todos com algum sentimento e reflexão. Ou também pode ser alguma outra coisa, como estar de luto por ter perdido alguém que você ama. Porque todos eles enxergam monstros diferentes, ou seja, não é só James que está sendo atormentado, mas tem toda pessoa que tem a sua dor e seu sentimento de culpa e vai para aquela cidade. Até porque sempre por algum motivo. Elas sempre são tentadas por algo que os motiva a ir para aquela cidade. O James mesmo foi tentado pela carta da sua esposa, que já estava morta. E essa é a carta que James recebeu de sua esposa. Em meus sonhos inquietos, eu vejo aquela cidade. Silent Hill. Você prometeu que me levaria lá novamente algum dia, mas nunca levou. Bem, estou sozinha lá agora, em nosso lugar especial, esperando por você. Don't go, no.